Usando o ambiente de desenvolvimento idle, vamos desenvolver um código-fonte na linguagem de programação Python para ler, por exemplo, o arquivo texto boas-vindas. Então vamos aqui, File, New File. Nesse código-fonte, então, implementar inicialmente uma mensagem para mostrar o conteúdo do arquivo. Ação que realiza a abertura do arquivo. Então, o arquivo tem o nome boas-vindas.txt. O modo de abertura para ler um arquivo é R de read. Então, essa ação vai abrir o arquivo e o endereço desse arquivo no meio externo estará armazenado na variável arc. A seguir, vamos realizar ler as linhas do arquivo texto usando o método readLines. Então, esse método fará a leitura de todas as linhas do arquivo texto, criando uma lista de strings que será atribuído à variável linhas. A seguir, uma estrutura de repetição for, em que a variável item vai receber da lista linhas as linhas do arquivo texto a partir da primeira até a última. Então, dentro do processo de repetição, vamos pedir para mostrar, então, cada uma das linhas do arquivo texto. E cada uma das linhas do arquivo texto, elas já vêm com o caractere de nova linha. Então, eu vou precisar desligar a diretiva end da função de saída de dados print, uma vez que cada linha já possui o caractere de pula-linha no seu final. Concluído, então, o processo para mostrar todas as linhas do arquivo texto, vamos fechar o arquivo texto com o método close. Então, já podemos testar esse código que ficou bem simples, em virtude dos métodos disponíveis na linguagem de programação Python. Vamos aqui no meu diretório C, pasta exemplos, e vamos dar o nome desse programa de 4. E veja que eu estou salvando o código-fonte. 4 está aqui na mesma pasta do arquivo texto que eu pretendo ler, que é o arquivo boas-vindas.txt. Então, vamos ver o resultado. Está aqui o conteúdo lido do arquivo texto, exatamente como mostrado aqui pelo bloco de notas. Então, o arquivo texto foi lido desde a primeira linha até a última linha e mostrando então aqui no dispositivo de saída o resultado. Então, vejam que é bem simples. Deve-se abrir o arquivo texto no modo de abertura adequado, que é o módulo R. O método readLines, ele lê todo o conteúdo do arquivo texto, criando uma lista de strings. A estrutura de repetição for aqui percorre os itens da lista linhas a partir da primeira linha até a última. A cada passo, então, eu mostro os itens lidos ou recebidos da lista e ao final fecho o arquivo texto. Vamos melhorar o código-fonte e ao invés de deixar o nome constante aqui do arquivo texto, vamos pedir para que o usuário forneça o nome do arquivo através de uma ação de entrar de dados. Então, input, vou pedir para que ele forneça o nome do arquivo. Vou colocar uma linha em branco entre a entrada de dados e o início do conteúdo do arquivo. E aqui, ao invés de colocar o nome do arquivo texto como uma constante, eu vou colocar o conteúdo da variável que recebe o nome do arquivo a partir dessa ação de entrada de dados. Então, vamos executar o código.
nome do arquivo, vamos continuar com o arquivo boas-vindas.txt, tá aí, lido o conteúdo do arquivo. Vejo que na pasta eu também tenho alguns outros códigos fontes e todo arquivo de código fonte é um arquivo texto. Então vamos ler, por exemplo, esse arquivo texto, que é um código fonte implementado na linguagem C. Então vou rodar aqui o código. O nome do arquivo, ajustar a janela aqui. Então o nome do arquivo é 1.c. Tá aí o conteúdo do arquivo texto, um código fonte escrito em linguagem C. Então, sempre que o arquivo texto estiver na mesma pasta do código fonte, não é preciso indicar o caminho. Então, vamos procurar um arquivo texto em um outro local. Por exemplo, aqui no meu diretório C, na pasta Python, vejo que eu tenho um arquivo texto tabuada. O conteúdo desse arquivo texto é a tabuada do 3. Então, eu vou pegar aqui o nome da pasta. Vou executar aqui novamente o código fonte. Agora, forneço o caminho, barra invertida, tabuada.txt. Olha lá, tabuada do 3. Temos ainda que resolver uma situação, que é aquela que, a partir do momento que eu fornecer um arquivo que não existe, vejam que nesse momento, ao tentar abrir o arquivo, ele gera uma exceção do tipo file not found error. Então vamos proteger o nosso código fonte para que, uma vez fornecido o nome de arquivo que não existe, o programa não seja abortado, gerando um erro em tempo de execução. Então vou até copiar aqui o nome do código do erro que ocorre. E vamos aqui, a partir da ação que abre o arquivo texto, vamos colocar um comando try, né, que faz o tratamento de exceção. Deixa eu fazer a indentação do código, porque todo esse código vai ficar protegido pelo comando try, except, e aqui o nome do código do erro, né, que é file not found error. E daí, se acontecer o erro, então eu vou printar na tela uma mensagem indicando que o arquivo não foi localizado. Então, o comando try, o tratamento de exceção, o objetivo dele é proteger, e esse aqui é o trecho de código que está protegido. Então, todo trecho de código entre as cláusulas try e except fica protegido, ou seja, qualquer ação que provoque um erro em tempo de execução, o fluxo é desviado para a cláusula except, e daí aqui eu verifico o tipo de erro. Então, esse é o tipo de erro que vai acontecer ao tentar abrir um arquivo que não exista. Então, ele desvia o fluxo para cá. Então, vamos testar o código fonte. Boas-vindas.txt. Tá ok, tá funcionando. Localizou o arquivo na mesma pasta do código fonte. Vamos executar o código. Novamente, colocar lá teste.txt. Vejam que não aconteceu mais o erro em tempo de execução. Então, ao tentar abrir o arquivo aqui, através dessa ação, houve um erro. Então, uma exceção. O fluxo foi desviado para a cláusula except. Eu estou testando o tipo da exceção. É a exceção do tipo file not found error. E eu estou, a partir daí, emitindo uma mensagem de alerta indicando que houve um erro porque o arquivo não foi localizado. É isso. Muito obrigado.